Boa noite, gente, mais uma vez. Muito bom nós estarmos juntos aqui. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração todo mundo junto. Vamos agora deixar as coisas lá de fora um pouco para lá, o celular, o jogo do Flamengo, sabe, paizão? Essas coisas que Deus não gosta do jogo do Flamengo. Mas sim, é sempre bom saber que a gente tem um lugar onde a gente pode ter alguns momentos em que a gente pode fazer reflexões, né? Então, vamos fazer uma coisa diferente. Hoje eu gostaria que vocês ficassem 1 minuto em silêncio. E nesse minuto de silêncio, que vocês tivessem uma conversa com Deus. Eu tenho certeza que não são vozes dentro da tua cabeça, apesar de ser sua própria voz. Então, você pode pensar coisas e achar conexão nisso com a tua humanidade, com a tua vida. 1 minutinho só, e depois eu vou fazer uma oração. Senhor Deus, às vezes é no silêncio que possamos ouvir melhor, que podemos ouvir melhor. Nos ajuda a compreender melhor o mundo ao nosso redor, para que a gente possa transformar esse mundo tão cheio de injustiças, tão cheio de iniquidade, de corrupção de todo tipo, de preconceito e racismo de todo tipo, mas que a nossa reflexão possa transformar a gente de dentro para fora. Isso possa causar uma mudança exterior, não no nosso jeito de falar, não no nosso jeito de vestir, mas na forma como enxergamos a vida. Nos ajuda nesse processo, Senhor. Nos ajuda a entender cada dia mais a hermenêutica da vida, aquela que tu trouxe quando botou os pés aqui nessa terra e caminhou aqui e deixou tanta coisa importante que hoje é tão distorcida. Nos ajuda a te compreender, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A pastora Fabíola quer dar um recado? Quer vir aqui? Sim, vou aí. Fica à vontade. Boa noite a todas e a todos que estão aqui. Boa noite a galera que está acompanhando a gente nas redes. Na verdade, a minha fala aqui é uma fala de rememoração de lutas, né? E a nossa construção com Jesus Cristo, preto de Nazaré, é uma construção que é espiritual, é uma construção que tem a ver com a nossa fé, tem a ver com os nossos afetos, tem a ver com aquilo que nos constitui enquanto indivíduos. Mas a nossa jornada com Jesus Cristo de Nazaré também tem a ver com aquilo que nos constitui enquanto coletivo. Amém. Aquilo que nos constitui enquanto comunidade, aquilo que nos constitui enquanto sociedade. A gente acredita que a jornada de Jesus Cristo de Nazaré interferiu no sistema, interferiu naquilo que acontecia e que gerava e produzia injustiça na vida das pessoas. A jornada de Jesus Cristo de Nazaré não é uma jornada neutra, é uma jornada que tem lado. Jesus Cristo tem lado. Jesus Cristo está do lado de pessoas empobrecidas, de pessoas violentadas pelo sistema, de pessoas que não têm voz e de pessoas que são sistematicamente silenciadas pela violência do capitalismo. A nossa fé é espiritual, a nossa oração deve ser feita dentro do nosso quarto escuro, mas a nossa oração também precisa ser dita em voz alta, a plenos pulmões, nas ruas, nos espaços onde a gente trabalha, nos espaços da nossa família, nos espaços onde a gente constrói sociedade. Então é por essa razão que nós da comunidade Rizoma temos o compromisso de afirmar que a gente reconhece a luta que movimentos sociais têm feito na direção de projeção de dignidade de pessoas. Hoje, o dia 18 de maio, é comemorado, né, é um dia para rememorar a luta e de dois movimentos importantes aqui no nosso Brasil. Hoje, dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate à Violência Sexual e Exploração e Abuso
de crianças e adolescentes. É uma luta que a gente precisa, enquanto pessoas cristãs, enquanto pessoas que caminham ao lado de Jesus de Nazaré, a gente precisa encampar essas lutas. Nós sabemos o quanto que crianças e adolescentes são destruídas e se tornam adolescentes, jovens e adultos cheios de traumas por conta de violências que acontecem geralmente dentro dos espaços onde as pessoas menos esperam. Crianças e adolescentes estão sofrendo com abuso e exploração sexual dentro das suas próprias casas, por familiares, por amigos de familiares e muitas das vezes por seus próprios pais, por suas próprias pessoas, onde essas crianças, por último, pensariam que sofreriam algum tipo de violência. A gente tem que lutar, a gente tem que encampar a luta ao lado dessas crianças e adolescentes, porque eles não têm condições, muitas das vezes, de denunciar as violências que estão sofrendo. Nós, do Odara, né, Cultura e Missão, a gente já atua já há alguns anos nessa frente dessa rede, né, de proteção de crianças e adolescentes aqui no município e no estado do Rio de Janeiro. E muitas das vezes essas crianças, elas são silenciadas em nome do amor. Crianças que querem falar para os seus pais e responsáveis o que estão vivendo, mas elas são ameaçadas, porque essas pessoas que as violentam e as exploram, ameaçam a vida das pessoas que estão ao seu redor, que podem, de alguma forma, produzir justiça em relação à vida dessas crianças. Então, nós precisamos, enquanto Igreja de Jesus, nós precisamos encampar essas lutas. A gente, nós, comunidade Rizoma, vamos criar algum tipo de documento para poder compartilhar com vocês que nos acompanham e a gente aqui da nossa comunidade de fé, quais são os conselhos, quais são as comissões que a gente pode entrar em contato para poder fazer denúncia quando a gente desconfiar que crianças e adolescentes estão sofrendo com violência e exploração sexual. De antemão, o que a gente já pode dizer aqui para todos vocês e para nós aqui enquanto comunidade, que qualquer desconfiança que a gente tiver, que a gente perceber que uma criança e um adolescente está sofrendo abuso sexual, diz que sim. É uma denúncia totalmente anônima, você preserva a sua identidade e você garante com que órgãos competentes possam ir até no território onde você fez a denúncia para poder averiguar e garantir que o direito das crianças e dos adolescentes sejam preservados diante da lei e diante da sociedade. Hoje, dia 18 de maio, também é uma outra luta muito importante e que a gente, enquanto pessoas cristãs, precisamos estar conectadas com essa luta, que é a luta antimanicomial. Hoje, no dia 18 de maio, a gente também rememora a luta contra o abuso de saúde mental que alguns territórios ainda sofrem, sobretudo territórios como o município do Rio de Janeiro, que tem muitas comunidades terapêuticas que infelizmente estão muito associadas à nossa tradição evangélica. Muitas dessas casas, né, que são as comunidades terapêuticas, que têm uma ideia de ajudar pessoas que são dependentes químicas, pessoas que fazem uso abusivo de substâncias psicoativas, mas muitas das vezes nessas casas a ciência é negada, a ciência é silenciada e muitas pessoas estão sofrendo pelas condições psiquiátricas nas quais elas se encontram. A gente precisa lutar, enquanto Igreja de Jesus Cristo, por uma saúde mental que seja contra os manicômios, que seja contra a internação compulsória e que seja a favor de uma humanização no tratamento de saúde mental das pessoas. A comunidade Rizoma tem compromisso com a vida por conta de Jesus Cristo de Nazaré, que teve compromisso com a vida de todos nós antes da gente. E é por conta disso que a gente se coloca frontalmente contra as violências que se levantam nessa comunidade. E obrigada pela oportunidade, gente. Amém. Tanto nós que estamos aqui, quanto quem está vendo a gente pela internet, quem vai ver a gente agora ao vivo no Instagram, quem vai nos ver depois pelo YouTube, nós temos na nossa comunidade a Mesa Plural. É um momento mais importante da nossa comunidade, porque é um momento em que a gente realmente pratica aquilo que a gente acredita como sendo o Evangelho de Jesus de Nazaré. É quando a gente atende nossos irmãos e irmãs em situação de rua, é quando a gente senta com eles, é quando a gente come com eles, é quando a gente os abraça, entrega amor e humanidade. Para esse projeto acontecer, é preciso de doações
tanto financeiras, quanto a participação do número maior de pessoas que puder. Nós somos uma igreja pequena, mas nós somos uma igreja com um coração muito aberto e franco para fazer o Evangelho do Senhor crescer. E eu quero convidar você a participar com as suas ofertas. Se você puder dar uma oferta recorrente, aquela que você pode doar todos os meses, é também muito bem-vindo. Você pode fazer através do Pix comunidaderizoma@gmail.com. Nós temos aqui também, para quem está aqui, o nosso QR Code ali, para quem quiser participar. E você fique à vontade para doar quanto você sentir no seu coração, quanto aquilo puder fazer bem ao teu próximo. E é só para isso que pedimos dinheiro na nossa comunidade, para que a gente possa abençoar a vida do nosso próximo. Bom, hoje a mensagem está com o nosso pastor Gustavo. É ele que Deus colocou para nos guiar, nos levar ao conhecimento do Evangelho. E nós vamos orar por ele, por sua família. Amém. Lembre-se sempre de orar por nosso pastor Gustavo, por sua família. Eles são 100%, mas eu quero falar especialmente de vocês, porque eles são 100% dedicados à causa do Evangelho. Pastor Gustavo é 100% do tempo dele dedicado à causa do Evangelho. E isso quer dizer, no meio do dia, para tudo que está fazendo para atender uma pessoa que está com problema, para ir até aonde tiver que ir, gastar o dinheiro do próprio bolso dele, porque não é da igreja que ele recebe o dinheiro dele. Então, eu entendo o quanto é necessário que nós demos honra a quem tem honra. E o nosso pastor Gustavo, ele tem honra no Evangelho. Ele tem honra de levar o Evangelho autêntico. Ele não se contenta com esse mundo, ele busca transformar. E eu faço todos os dias minhas orações por ele, por sua casa. Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu só percebi agora. Eu não conversei sobre a pregação, nem com a pastora Fabíola, nem com o pastor Rafael. E vocês vão... Tem algo, e o pastor Rafael, a gente fala isso sempre. De vez em quando, as pessoas, ou a igreja, ou a comunidade, ela entra numa sintonia que ela se comunica sem palavras. Como? Eu não sei. E às vezes esse movimento que começa numa comunidade, ele vai transpassando outras comunidades, e aí a gente tem grandes diferenciais na sociedade, coisas vão acontecendo que começaram por pessoas que inconscientemente falaram e pensaram a mesma coisa, e esse movimento ao longo do tempo, ou seja, depois que você olha de trás para frente, né, de frente para trás, você vê que aquilo tinha um propósito que a gente não entende. Eu vou começar aqui com uma lista de nomes, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar, e depois eu vou explicar o porquê. Amém? Gente, ouçam, só ouçam agora, sem o texto, pode olhar para mim. Papa Leão XIII, de 1878 a 1903, eu anotei, eu fiz uma pesquisa para poder falar isso para vocês, tá? Papa Leão XIII, com a sua encíclica, né, com a sua carta Rerum Novarum, ele focou na justiça econômica, nas relações de trabalho, ele estava falando em plena Revolução Industrial, ele deu ênfase na doutrina social da igreja, olha só, direito dos trabalhadores, salários justos, condições dignas de trabalho, jornadas de trabalho definida, e incentivou a atuação de sindicatos. Está falando de 1878 a 1903, Papa Leão XIII. Por que eu peguei Papa Leão XIII para começar? Por causa do Papa Leão XIV, eu vou terminar nele. Gandhi, origem hindu, 1869, a gente falou de um Papa católico, né, gente? Origem hindu, 1869 a 1948. Lutou pela independência da Índia contra o colonialismo britânico, organizou boicotes econômicos, liderou marchas e protestos contra o monopólio econômico britânico, lutou contra o racismo na África do Sul, lutou contra a lei que proibiu os imigrantes indianos de votar. Gandhi, hindu. Arcebispo Desmond Tutu, 1931 a 2021, arcebispo anglicano, África do Sul. Combate ao apartheid, liderou a Comissão da Verdade e Reconciliação pós-apartheid, defensor dos direitos LGBTQIAPN+. Dom Helder Câmara, Brasil, 1909 a 1999. Eu vou até falar uma coisa, a minha mãe foi batizada pelo bispo Dom Helder Câmara. Padre, Igreja Católica, defensor dos direitos humanos durante a ditadura militar. Vou repetir. Defensor dos direitos humanos durante a ditadura militar.
pautou sua caminhada no amparo aos socialmente marginalizados. Foi chamado de Bispo Vermelho. Irmã Dorothy Day, 1897 a 1980, militante pela justiça social e direito dos pobres. Igreja Católica. Reverendo Martin Luther King Jr., pastor batista, de 1929 a 1968, líder do movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, combateu o racismo e a segregação. Prestem atenção. Wangari Maathai, Quênia, 1940 a 2011. Ela tinha o que era chamado de espiritualidade ancestral Kikuyu, que era a nação dela. Militou pelo direito das mulheres, pela democracia, pelo meio ambiente e era contra a ditadura vigente. Foi a primeira mulher africana a ganhar o Nobel da Paz em 2004. Pastora Fabíola Oliveira, dia 4/5/2025. Aqui, cobrou da Prefeitura do Rio de Janeiro políticas ambientais mais justas para a periferia, apontou o racismo estrutural amalgamado à nossa sociedade brasileira. Amém. Pastor Rafael Lima, dia 23/3/2025, aqui, condenou a homofobia presente na nossa igreja e na nossa sociedade. Apontou a indiferença do Estado com a população de rua. Hoje, dia 18/5/2025, Papa Leão XIV, em sua missa inaugural, ele condenou um sistema econômico que oprime e marginaliza os pobres. Por que eu elenquei todos esses nomes e feitos? Porque, de alguma forma, a estrutura religiosa, a religião, vem há tempos nos doutrinando, ouçam, nos doutrinando a lidar com o sagrado de forma meramente transcendental. A lidar com o sagrado para lá. A entender que ser espiritual não tem nada a ver com a concretude da vida. É isso que tem ensinado para a gente, que ser espiritual, de alguma forma mágica, nos catapulta, nos retira do chão que pisamos, nos tornando tão espiritualizados que o aqui e agora perde a sua relevância. Mas que ao perder a sua relevância, nós perdemos a nossa humanidade. Nos tornamos indiferentes ao sofrimento. Nos tornamos indiferentes às injustiças que nos cercam. Porém, toda essa percepção limitada, maldosa e perversa do Evangelho se trata apenas de uma ferramenta de domínio muito bem elaborada e muito bem disseminada. Agora eu volto àquela pergunta inicial. Por que eu elenquei todos esses nomes e seus feitos? Eu fiz isso porque, independente da confissão de fé, vocês repararam que eu fiz questão de pegar gente de confissões de fé distintas, e eu peguei desde ícones mundiais até gente simples como a gente. Todas essas pessoas, eles entenderam que não há construção do reino da justiça de Deus sem ação, sem atrito, sem luta, sem corporeidade. Amém. Ao contrário do que a santa religião nos leva a crer, essas pessoas entenderam que o reino da justiça de Deus é construído por gente imperfeita como nós, como eu, como você. Eles entenderam o que está escrito lá em Tiago: a fé sem obras é morta. A gente mal entende isso, mas se a gente entendesse isso um pouquinho mais profundamente, ela com certeza ganharia um sentido mais político e libertador. Nós, seres humanos, nós nos relacionamos através de sentidos. Eu preciso perceber,
as pessoas, eu preciso perceber o meu entorno para eu me relacionar com ele. E os 5 sentidos sensoriais eu tenho olfato, visão, tato, fala, paladar. Aí aqui a gente pode colocar, de repente, o 6º sentido, aquela sensação que a gente tem de algo que a gente não sabe, mas é uma sensação. Mas mesmo assim, para eu perceber essa sensação, ela tem que se fazer presente de alguma forma. Senão eu não consigo me relacionar, eu não consigo entender essa mensagem. E da mesma maneira, a fé. Se, de alguma forma, a fé não se faz sensível, perceptível, palpável, não percebemos ela. Ela não existe para a gente se eu não percebo. Por isso, é como se ela estivesse morta. Uma fé sem prática é apenas um postulado teológico, filosófico, teórico. É uma poesia bonita de vida que fica no mundo das ideias, sem a prática do chão da vida. Isso não é o Evangelho de Cristo. Dito isso, por que eu disse isso? Devido a essa formação em nós, que a estrutura religiosa nos causou de nos afastar da realidade da vida, nos tornar, pastor Rafa falou isso, não sei se foi na semana passada ou semana retrasada, domesticados. O que quer dizer domesticados? Sem força vital de resposta às injustiças. Afinal de contas, eu estou acomodado naquela situação. Quando a gente vê um discurso de uma igreja que ela tem conexão com a realidade, isso pode chocar muitas pessoas. Mas eu quero lembrar para vocês uma simples coisa. Nós somos discípulos de um preso político, morto, torturado, morto pelo Estado e pela religião. E são essas pegadas que nós caminhamos. Dito isso, e com esses pés plantados no agora, por isso que eu me orgulho da pastora Fabíola, quando ela chega aqui, ela tem coragem de dizer assim: Prefeitura do Rio de Janeiro, toma vergonha na cara. Pastor Rafael chega aqui, igreja aqui, toma vergonha na cara. Porque onde nossos pés estão plantados, eu me orgulho da coragem de vocês, de subirem, e esse púlpito é para isso, é para quem tem coragem. Eu vou refletir com vocês sobre algo que eu chamei Síndrome de Virgínia. Por que eu vou falar isso? Porque está dentro da nossa realidade agora. Porque está dentro do nosso escopo de vida agora. A gente tem relação direta com isso. A gente tem palpabilidade disso. Agora, o que o Evangelho, o que a mensagem do Evangelho lida e trata com isso? É isso que eu quero discutir. Porque eu tenho consciência que a minha fé, o meu caminho, a minha espiritualidade, ela é construída no atrito. Atrito com Rafaéis, com Marias, com Fabíolas e com Virgínias. Eu não estou separado do mundo. Eu não estou a parte de tudo. Eu estou num caminho com atrito com todas essas pessoas que vão passar. E amém por isso. Porque assim eu construo a minha espiritualidade. Não entendam, agora para vocês, que aqui de casa vão entender, que eu, ditado é feio, né, mas que eu peguei Virgínia para Cristo, não é nada disso, tá? Eu peguei a Virgínia como um sintoma de uma estrutura. Quem me dera que o problema fosse a Virgínia, aí era fácil de lidar, gente. Não, ela é só um sintoma de uma estrutura, certo? Então, contextualizando, mas eu creio que a maioria das pessoas aqui ouviram a CPI das Bets, ouviram o depoimento dessa influencer digital, empresária, a Virgínia. Creio que a maioria das pessoas tem, pelo menos ouviu alguma coisa a respeito, correto? Estou errado? Todo mundo mais ou menos ouviu, certo? Vamos lá. Mas eu não estou aqui, quero deixar isso muito claro, eu não estou aqui para avaliar a questão legal da Virgínia ou a questão moral da Virgínia. Primeiro, que eu não sou jurista, então eu não sou a melhor pessoa para avaliar a legalidade desse processo, correto? E a questão moral, isso que eu quero que vocês entendam, parece um choque, né, numa igreja que fala tanto de moralidade, eu falar isso, mas a questão moral
sempre é relativa de acordo com qual ismos, e eu vou explicar, que você está avaliando aquela situação. O que são esses ismos? Esses ismos, eles são sufixos de algo que vem na frente que determina o cerne do que está sendo discutido. Vou explicar. Paternalismo. Ismo está relacionado a pater, a pai. Então, ou seja, o conceito basilar para se discutir os valores, o entendimento, é através do pai. Aí a gente pode discutir o que é pai, o que não é, mas pater vem disso. Eu posso falar de socialismo. Socialismo está referente na verdade, é do latim, que é socius, que quer dizer comum. Aquilo que é comum a todos. O socialismo discute isso. Então, o cerne da ideia, tudo que você for discutir, a base dessa discussão é o que é comum a todos. Perfeito? Eu posso discutir também o que é cristianismo. Esquece a estrutura religiosa. Vamos partir do princípio que o cristianismo é o Cristo e esse ismo está relacionado. Então, tudo que eu for avaliar, ou tudo que eu for discutir, ou tudo que eu for ponderar, a minha lente, o meu filtro de entendimento e de fala é o caráter do Cristo. Correto? E aí eu tenho o capitalismo, que esse ismo está ligado ao capital, que, olha, essa questão do ligado ao capital depois ser acúmulo, dinheiro ser dinheiro, essa história toda, isso vem depois. O capital, esse prefixo, ele vem de caput, vem de cabeça. O que isso quer dizer? Olha que loucura. Ismo e cabeça. Ou seja, esse ismo está ligado à sua cabeça, a você, às suas necessidades, a si próprio, ao seu acúmulo, à sua vida, ao seu bem-estar, a você, a sua caput, a sua cabeça, é o centro de toda a discussão que você vai ter com todos os agentes em volta de você. Faz sentido? Perfeito? Olha só, ouçam o que eu estou falando e, por favor, tenham bom senso. Então, se eu for avaliar a questão moral da Virgínia através do prisma capitalista, Virgínia, parabéns para você. Por quê? Acumular riquezas em detrimento de qualquer outra coisa, em detrimento da vida, em detrimento da sociedade, em detrimento do seu próximo, em detrimento do bem-estar comum, você cuidou da sua cabeça, você cuidou de você, parabéns. Está fazendo direitinho. Então a gente já chegou à conclusão seguinte, que dentro de um prisma moral vai depender qual é meu princípio basilar para essa discussão, correto? Todo mundo entendeu? Então, se eu não posso avaliar a legalidade por não ser jurista, eu posso ter uma opinião, todo mundo tem opinião hoje em dia, né? Posso ter uma opinião mais embasada? Posso, mas eu não sou um jurista para ter uma opinião precisa e dizer, não, isto aqui é desse jeito. Posso ter a minha opinião. E se eu descubro, quer dizer, se eu chego à conclusão que a moral é relativa, que depende da perspectiva com a qual eu vou encarar aquele problema, então o que eu vou falar aqui? O que eu aqui como pastor vou falar? Eu como seguidor de Nazaré, eu vou falar através das lentes atemporais contidas na mensagem do Evangelho. Eu não vou falar de sintomas, porque eles mudam. Eles se diferem, eles se disfarçam, eles se metamorfoseiam ao longo do tempo para se tornar mais limpo para a gente, para se tornar mais bonito, se tornar mais higienista, como a gente até falou essa semana, né? O mal se disfarça de formas que ele não aparenta mal. Senão era fácil identificar, gente. Então eu não vou falar de sintomas, eu vou falar de estrutura, porque estrutura transpassa os tempos. Eu vou falar da ética do caráter do Cristo, porque essa ética, os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não vão de passar. Amém? Dito isso, agora vamos rapidinho aqui. Marcos capítulo 10, versículo 17 ao 25. Todo mundo conhece isso aqui, então eu vou lendo aqui com vocês, vamos de pouquinho em pouquinho, a gente chega lá. Cadê? Marcos 10. 17, 25. Parábola do jovem rico que não é jovem. É só uma tradição. Ele não era jovem. Aqui nenhum dos textos diz que ele é jovem.
A gente que decidiu que ele é jovem. 17 a 25. Posso ouvir um amém? Amém. Que isso? Misericórdia? Tem alguém com misericórdia aí? Misericórdia aí, Tamires, ou não? Marcos 10. Tem que falar misericórdia. Você está roubando um negócio aqui. 10. Vamos lá. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler do 17 ao 22 e vou falar. É muito difícil, deixa eu só fazer uma parte aqui para vocês. É muito difícil quando se fala de uma passagem tão conhecida. Por quê? Porque você já tem a sua verdade. Você não está limpo para ouvir outra mensagem. Você vai ouvir a minha mensagem já julgando com o conhecimento que você tem. Então é muito difícil. Então eu tenho que ter alguma forma mais didática de quebrando essa sua linha de raciocínio contínua para te dar a possibilidade de você ter um enxerto de algo novo na sua cabeça. Senão fica só fica uma foto. Literalmente isso, quando você vê uma foto dela, você não está interpretando mais aquilo, né? Então eu vou ler, eu vou fazendo paradas estratégicas, eu vou dividir com vocês mais ou menos como minha cabeça funciona hoje. Sai um pouco da formalidade da pregação, tá? Vamos lá. Esquece os intertítulos, já sempre digo isso para vocês. Vamos começar no 17. Espera aí que eu vou beber água aqui, que minha diaconisa sogra me trouxe uma água. Vamos lá. Vou ler 17 a 22 primeiro. E colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, indagou-lhe: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ao que o homem declarou: Mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Então Jesus o olhou com compaixão e lhe revelou: Contudo, te falta algo mais importante. Vai, vende tudo o que tens, entrega aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Por que eu tenho que ler até o 22? Se eu não ler até o 22, o 17 já não tem sentido. Porque eu preciso entender que esse homem era um homem rico. E esse rico dessa palavra aqui embaixo, possuía muitos bens, na verdade não é só um rico financeiro. É como se fosse, que para aquela época seria como se fosse uma realeza, como se fosse alguém de bens descomedidos. Um burguês, literalmente um burguês. Exatamente, vamos dizer lá. Eu tenho uma das coisas que eu tenho cuidado são dessas comparações anacrônicas, para eu não ser julgado no que eu falo. Mas se você tiver bom senso, se você tiver um coração não belicoso, é exatamente isso. Era um burguês para a gente, dentro do que a gente entende hoje em dia. Naquela época não teria esse nome, até porque não existia essa estrutura, tá? Mas só para vocês entenderem. Só porque depois vão me acusar de anacronismo. Então deixa eu falar isso aqui. Mas, por exemplo, então para eu entender o versículo 17, eu tenho que ler até o 22, porque eu entendo que aquele homem era rico, porque não fala isso no início, certo? Então vamos lá. E colocando-se Jesus a caminho, correu um homem a seu encontro e, ajoelhando-se, indagou: Bom mestre, o que devo fazer para dar a vida eterna? Gente, vamos lá. Um homem já rico estava preocupado em permanecer rico. Vamos colocar isso na cabeça. Este homem aqui, ele não estava preocupado em santificação. Na cultura judaica, ele queria entender como ele levaria todo aquele acúmulo que ele teve ao longo da vida para um pós-vida, para a vida eterna. Ou seja, eu tenho agora, sou eu agora, e eu quero o amanhã também. Isso tem que ficar claro para vocês. Ele estava preocupado em perpetuar os seus privilégios. Ele não estava preocupado em ser uma pessoa melhor. Por que eu decidi falar sobre isso? Ao longo da CPI, quem estava interpelando a Virgínia fez a seguinte afirmação e depois uma pergunta para ela. Falou assim: Virgínia, então você ficou milionária com as bets, né? Ela falou: não, eu já era milionária antes das bets, isso aqui é só para eu ganhar mais dinheiro. Síndrome de Virgínia. O que esse homem tem
é uma sede descomunal do acúmulo. Era só esse desejo adoecido de ter mais, sem a necessidade do ter em detrimento de qualquer coisa. Eu quero por quê? Porque o que vale é a minha cabeça. O que vale sou eu. Afinal de contas, essas são a perspectiva da minha vida. Conseguiram entender até agora? Vocês têm que entender isso. E isso aqui eu acho uma coisa muito interessante, no versículo 18, quando Jesus responde essa pergunta que o homem faz, porque isso aproxima muito a gente da nossa realidade hoje em dia. Vocês repararam como o homem abordou? Um homem que quer algum benefício de Jesus, ele quer essa validação de Jesus, ele chega assim: bom mestre. É o que ele chega hoje em dia, quando você vai chegar e você: ô campeão, ô lindão, como é que você está? Nossa, que você está lindo. É o mesmo processo, é a mesma coisa que está muito na nossa realidade de hoje em dia, só que a gente não consegue transpassar isso daqui para hoje, a gente esquece de fazer essas comparações, mas foi isso que o cara fez. Ele tentou dar uma amaciada em Jesus, aquele jeitinho assim, e Jesus responde de forma clara. Ele diz assim: bom é Deus, o eterno. Seria isso. O que ele quer dizer com isso? Que aqui todos nós estamos no caminho, todos nós estamos em construção, todos nós estamos em constante aprimoramento. Ele já deixou claro isso. Não vem me bajulando que não é por aí. Beleza? Fica mais próximo da nossa realidade, não fica? Vamos lá, versículo 19. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Beleza? Prestem atenção. Olhem para mim agora. Olhem para mim. Jesus comete um erro proposital doutrinário aqui. Qualquer jovem de 13 anos para cima, ou até antes disso, eles vão saber dizer os 10 mandamentos básicos que estão lá nas leis. Isso faz parte da criancinha, está lá. O que Jesus fez aqui? Ele retirou todos os mandamentos que eram relacionados à relação com Deus, a relação transcendental, a relação que não era palpável. Ele disse para o jovem assim: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ou seja, ele tirou o evangelho do mundo da ideia, do mundo do etéreo, do mundo transcendental, e ele cravou o evangelho no chão. Pisa aqui. Você caminha nisso aqui? Você não matou ninguém? Não é não matou, você não matarás? Olha a diferença. Não é que você não tenha feito, você não vai fazer, né? Você não vai adulterar, você não vai furtar, você não vai dizer falso testemunho, você não vai enganar ninguém, vai honrar teu pai e tua mãe. Aí, o que ele faz? Eu acho isso, isso que eu gostaria que a igreja entendesse, tá? Jesus deu corporeidade ao evangelho. Tirou o evangelho dessa ideia que a gente tem, que fica lá, como os gregos poderiam dizer, no mundo doxa, no mundo das ideias. Não, colocou no mundo pistes, aqui, estamos aqui, na realidade. Corporeidade, relacionamental. Aí, o que ele faz? No versículo 20 até o 22, que ele diz: ao que declarou ao homem. Presta atenção, gente. Mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Então, Jesus o olhou com compaixão e revelou: contudo, te falta algo mais importante. Vai, vende tudo que tens, entrega aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Para a gente, esse homem, seguidor da lei, ele diz aqui, ele diz que sim, que ele seguia aquilo como se fosse a própria lei que era. Só que ele não entendeu que o evangelho não era sobre seguir leis. Ele não entendeu que o evangelho não é sistematizado em regras. Ele não entendeu que dizer que ele seguia algo o faria participante do reino do Cristo. Jesus, com um olhar de compaixão, e essa compaixão, eu acredito, foi assim: ele não entendeu. Ele não entendeu.
E eu olho para você que está aí agora, olho para você que está aqui. Você entendeu o que é o Evangelho? Você entendeu o que é o caminhar do homem preto, pobre, periférico de Nazaré? Jesus sabia que naquela estrutura, como na estrutura de hoje ainda, uma riqueza daquele tamanho, ela só se obtinha através de exploração, abuso, desumanização do próximo, de indiferença à necessidade alheia, de mesquinhez de vida. Um patrimônio, uma riqueza daquilo, só seria adquirido desta forma, em detrimento da condição do próximo. Aí Jesus diz para ele assim: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Ouve o que eu vou te falar agora. Ouçam o que eu vou falar para agora. A questão aqui para Jesus não era o dinheiro. A igreja tem que parar, isso é muito da nossa culpa também, de demonizar o dinheiro. Não. O problema não era o dinheiro. O problema era a maldade enraizada naquele homem. O que Jesus propôs àquele homem? Primeira coisa, vai e vende tudo que você tem. Quando você vai vender tudo que você tem, você vai vender para rico. Você vai ter que olhar para os seus pares e dizer assim: eu não quero mais esse caminho de vida. Não é isso que eu quero para mim. Aí sabe o que você vai ouvir? Você está maluco. Você é um ridículo. Você é um imbecil. Você é não sei o quê. Você vai ser esculhambado por dizer isso para o outro. Que você não quer mais aquilo. Aí você tem que entubar isso. Tem que criar casca. Tem que ser brabo. Evangelho é para brabo, gente. Desculpa falar isso para vocês. Papo reto. É literalmente isso. Papo reto. Aí o que acontece? Se ele conseguisse vender esses bens, se ele conseguisse, ele teria que ser humilde o suficiente para olhar na cara de cada um que ele fez mal, que ele tirou vida, que ele torturou, que ele tirou direito da plenitude de alimento, de família, de tempo, de tudo. Ele tem que caminhar perto da pobreza, ele ia ter que sentir cheiro de pobre. Ele ia ter que tocar na sujeira, ele ia ter que sentir e visitar o que é o inferno da falta do básico. Você vai olhar na cara de cada um lá e vai dizer assim: toma de volta o que eu te tirei. O maldito aqui sou eu. Ele teria que ter essa consciência de que ele era o construtor do inferno, mas agora ele queria se livrar, ele teria que se livrar disso para ser construtor do reino de Deus. Só que esse homem não queria transformação. Esse homem não queria vida nova. Ele não queria evangelho. Ele queria o aval religioso para perpetuar sua riqueza. Ele queria ir numa igreja bonita, onde o pastor diz assim: é isso, meu irmão. Como diz a Virgínia, bora para cima. E o mundo anda do bora para cima, gente. E a gente aqui está andando no bora para cima. Esse homem, ele queria o aval religioso só para acumular mais. Ele queria se sentir bem com isso. Ele falou: opa, então tá tranquilo. Eu vou plantar um inferno nesse mundo e vai estar tudo bem, porque eu ganhei esse aval. Tá tranquilo. Eu quero que vocês parem e ouçam o que eu vou falar agora. A questão aqui não é a riqueza, como eu disse, não é a pobreza. A questão aqui é lidar com esse desejo incontrolável do acúmulo. Essa de sensibilização da condição do outro. Eu não olho mais para o outro. Eu vivo em prol do meu bem-estar. Eu vivo em prol da minha sensação de prazer. Eu vivo em prol da minha sensação de se autorrealizar com tudo que eu faço. Dane-se o outro. Ouça, porém esse desejo que a gente infantilmente atribui à riqueza, atribui ao rico, ele é muito além da condição de ser rico ou pobre. Porque tem muito pobre com o coração desse rico. Tem
muito pobre que só não humilha o outro, só não maltrata o outro, só não tortura o outro, só não piora a condição de vida do outro, porque ele não tem condição de fazer. Só que muitas vezes a gente pega esse púlpito aqui para generalizar, amaldiçoando, senão seria muito fácil. Rico é um condenado desgraçado, pobre é um salvo bem-aventurado. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Me desculpa. Não é bem assim. O evangelho tem um lado? Tem. É o lado do oprimido. Só que a opressão na vida não é só opressão financeira, gente. Eu ouvi uma vez de um conhecido, ele falou assim, ele vem de uma estrutura de comunidade, a história toda, ele falou, Gustavo, e eu querendo ajudar nessa estrutura, ele falou, Gustavo, seu perfil, você tem que ajudar quem está ali na cobertura da lagoa, porque eles não têm rede de apoio. A gente pobre tem, porque quando falta um gás, a gente junta na casa de alguém, vai não sei o que, pede comida, bate aqui. O cara que está lá na cobertura de Ipanema, lagoa, ele se joga, porque ele não tem coragem, tem vergonha de falar o que está acontecendo na casa dele, porque ele não tem comida. A comunidade favela só está viva porque eles se ajudam, porque eles são igreja, porque senão tinha acabado todo mundo, que o plano, a estrutura é para acabar. Faz sentido isso para você, gente? Muito. Viver. Continuando aqui. Versículo 23. Sabe o que me dói falar isso, gente? É porque eu considero isso o beabá do evangelho. Eu estou hoje aqui falando para vocês algo que é óbvio, precisa ser repetido, mas me dói o coração de saber que tem pessoas que nunca ouviram isso, cara. Então na igreja eu não sei quanto tempo. Me dói o coração de algumas pessoas que nunca foram confrontadas com essa verdade e estão só brincando de acumular corpo dentro de uma estrutura religiosa, cara. Isso dá um desespero danado. Então, Jesus, observando ao redor, declarou aos seus discípulos: quão difícil é para aqueles que possuem muitos bens ingressar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos diante de tais palavras. No entanto, Jesus insistiu em lhes afirmar: filhos, entrar no reino de Deus é de fato muito difícil. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Primeira coisa, gente, vamos perder tempo discutindo que não dá para passar um camelo no buraco da agulha, gente, desculpa. Vocês podem fazer malabarismo teológico se vocês quiserem. Não, isso é só um ditado. É que nem fala um ditado qualquer hoje aqui, desse aí qualquer que tem, esse ditado. É que nem eu sempre falo isso. Eu falo, minha mulher é uma gatinha. Daqui a 2000 anos vão ler e falam, nossa, a mulher dele era uma felina. Não, é uma expressão, gente. Você é uma gatinha, tá, vida? O que Jesus está falando aqui? Gente, vocês perderam um miado aqui agora. O que Corta isso do negócio. O que Jesus está falando aqui? Por que é difícil um rico entrar no reino dos céus? Porque um rico vive no reino dele. Ele não vive no reino da necessidade. A partilha não é necessária. Olhar para o outro não é necessário, porque ele é autossuficiente em si. Ele não precisa disso. É mais difícil um camelo passar no buraco de uma agulha, porque esse cara, ele vai ter que, para mim, é só o convencimento do Espírito Santo, perceber e falar assim, caramba, eu estou vivendo numa bolha maluca. Eu estou vivendo numa loucura que não faz parte da realidade dos outros. De alguma forma, eu tenho que olhar para a minha condição de privilégio, e olhar para aquele que não tem e falar assim, está errado. Eu não posso ter 5 carros de R$1 milhão, enquanto eu desço aqui, o cara não tem dinheiro para comer. Está errado. Eu vou repetir para você, está errado. Eu não estou fazendo apologia à pobreza. Ninguém quer ser pobre. Eu não quero ser pobre, você não quer ser pobre, você não quer ser pobre. Não. Todo mundo tem que ter direito a uma vida digna. O que é ter o direito à vida digna? Você tem que poder comer num restaurante que você gosta, você tem que poder viajar, você tem que poder, sei lá, ter o direito do ócio, não fazer nada, vai tirar férias, olhar para cima. Você tem direito a isso. Isso é o que todo mundo deveria ter. Só que para todo mundo ter esse direito, não pode ter pessoa com 100 bilhões na conta. Desculpa. É o evangelho, não sou eu.
Agora, que tem uma pessoa, olha que loucura, se essa pessoa com 100 bilhões na conta, ela tiver a consciência do que é o reino de Deus, eu te garanto que esses 100 bilhões vai tirar a fome de muita gente, vai tirar a dor de muita gente, vai tirar o maltrato, vai devolver a humanidade de muita gente. O que eu não quero é que a nossa igreja faça um discurso separatista. O que quer dizer isso? Nós não vamos condenar ninguém. A gente vai pregar o Evangelho. E no pregar o Evangelho, que esse Evangelho transforme, que esse Evangelho toque a pessoa. Rico, pobre, classe média não tem mais desculpa se você acha que você é classe média. Não existe mais isso. Desculpa ter que acabar com a sua ilusão agora, tá? Não existe mais isso. É verdade esse bilhete. Mas que você tenha essa consciência. E também, gente, para terminar, só quero dar para a gente entender que essa riqueza que Jesus fala aqui, não é você, sei lá, que tem a sua casa própria, que você tem uma bela casa, que você tem um bom carro, que você viaja, que você tem o seu trabalho, que sei lá, você ganha 150 mil reais por mês, eu não sei, não é esse tipo de riqueza que não é benéfico à sociedade. O nível de riqueza que a gente está falando aqui são pessoas que criam outro mundo para elas. E ao criar outro mundo, ela ignora você, que está batendo palma para esses bilionários lá fora. Ela ignora o seu direito de vida. Ela ignora o seu direito de respirar, o seu direito de caminhar e o seu direito de cuidar da sua família com dignidade. Essa riqueza é maligna. Amém? Amém. Não é uma palavra afável, mas é a palavra, gente. É a palavra. Ó, eu quero dizer uma coisa para vocês. A Rizoma não é e nunca será uma igreja para fazer cafuné no ego de ninguém. Nós somos uma igreja para dar as mãos e revolucionar esse mundo. Amém. E no revolucionar é não aceitar a iniquidade operante e normalizada nesse mundo. Eu não quero saber se vai ter uma pessoa aqui dentro, mas essa uma pessoa que vai estar, a gente vai dar as mãos e vai lutar pelo reino da justiça de Deus. Se você está disposto a isso, se você está disposta a isso, aqui é seu lugar. Se você está disposto a ter outra opção de evangelho, se você está disposto a conhecer outro caminho, se isso tudo que você está ouvindo não faz mais sentido para você, se dê a chance de ouvir a gente. Se dê a chance de caminhar com a gente, porque há opções no evangelho, há opções sadias no evangelho. E eu convido você, eu convido a todos, para que nos ajudem nessa caminhada, porque nós conseguimos mais juntos. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. Pastora Fabiola, faz uma oração, por favor. Pode fazer daí se quiser, não quiser vir aqui, ou se não vem aqui pra gente olhar você aqui. E a gente ali, eles ali. E a gente, eles ali. A gente, nós aqui. Valeu, meu irmão. Que bênção, né? Senhor, antes de mais nada, gratidão pela Tua presença. Amém. Esse evangelho que é sobre o chão que a gente pisa, que é sobre os corpos que a gente abraça, Amém. Que é sobre as decisões que a gente toma todos os dias na Tua direção. Amém. Esse evangelho que a gente consegue senti-lo, tocá-lo. Esse evangelho que se multiplica dentro de nós, a gente consegue senti-lo. Amém. Não é só sobre uma construção intelectual, é sobre um caminho que a gente decide ser crucificado junto contigo na cruz. Amém. Obrigado, Senhor, porque a gente não se deixa iludir pelas terminologias do mundo teológico dos nossos tempos. A gente está localizado no espectro progressista, mas antes de sermos progressistas, a gente é seguidor de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém. Antes de sermos progressistas,
A gente é seguidor do caminho. Amém. Do caminho que transforma todas as vidas. Senhor, obrigado porque Tu tem dado escuta à Tua igreja. Amém. Obrigado porque Tu tem dado possibilidade da gente ser confrontado dioturnamente com as palavras que vêm desse púlpito aqui, porque esse púlpito aqui, Senhor, é o reflexo da Tua vida nas nossas vidas. Amém. Amém. Não faz sentido a gente se encontrar em clubes partidários para a gente falar apenas o que a gente deseja ouvir. O que faz sentido para a gente é ouvir o que o Senhor deseja falar com a tua igreja. Amém. Porque é somente, tão somente o que sai do teu coração e da tua boca é que vai transformar essa sociedade num lugar onde pessoas não vão mais passar fome, Senhor. Amém. A gente está aqui para ouvir a tua revolucionária palavra. Amém. E fazer com que pais de famílias não passem mais a vergonha de ter seus filhos famintos, Senhor. Amém, Pai. A gente está aqui porque não faz sentido viver uma existência nessa sociedade onde mulheres são destruídas pelo poder do machismo. O teu evangelho colocou o teu corpo no meio da violência. Amém. Entre o violentado e a violência. Esse é teu evangelho. Amém. Amém. Ajuda a gente, Senhor, a reconhecer em nós as nossas falhas. Amém. Ajuda a gente a reconhecer os nossos acúmulos. Amém. Às vezes o acúmulo que a gente tem feito não é só de dinheiro, é de ego. É verdade. É de estar centrado no nosso próprio umbigo. Destrói, Senhor, o egoísmo entre nós. E faz, Senhor, com que a tua comunidade, a tua comum unidade, amém, persevere no meio da tua santa igreja, Senhor. Amém. Santa, porque tem a ver com a tua santidade. É verdade. Senhor, obrigada por essa palavra de hoje, que ela toque corações. Amém. Não só os nossos que estamos aqui nessa noite reunidos, mas como das pessoas que têm dado para a gente a oportunidade de nos ouvir. Amém. De ouvir o que Jesus tem feito na nossa vida. Amém. De ouvir a revolução que Jesus tem feito nos nossos intelectos. Amém. E de ouvir o amor que o Senhor tem derramado nessa amém, comunidade. Amém. Amém. Ajuda a gente, Senhor, a construir caminhos de alegria, paz e justiça nessa sociedade, pelo amor do teu nome. Amém. Amém. Guarda a tua igreja, Senhor. Ajuda a gente a ter um restinho de domingo abençoado. Ajuda a gente a ter uma semana de paz. Cura as nossas dores físicas e emocionais. Faça com que o teu evangelho seja aquilo pelo qual a gente tenha sede e desejo todos os dias da nossa vida. Amém. Abençoa a vida de cada um daqui dessa comunidade, de cada pessoa que está aqui vendo a gente pelas redes sociais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.